Nesse vídeo vamos falar sobre background, a propriedade background do CSS. Então vou abrir aqui um arquivo HTML e vou fazer o que? Quem acertar ganha um prêmio. Nossa receitinha de bolo, né? Vamos colocar aqui então o comando para entrar com o código CSS na página HTML. E muito bem, vou salvar essa página com o nome de background. E beleza. Muito bem, background é uma imagem de fundo, certo? Então se eu apertar aqui F12, a página vai aparecer em branco. Se eu digitar aqui meu nome dentro da body, Fernando Noronha, e pressionar F5, aparece aqui mais a imagem em branco. Vamos dizer que eu quero colocar uma cor de fundo do meu site. Então eu quero colocar uma cor de vermelho. Quero colocar um vermelho de fundo no meu site. Qual propriedade eu utilizo? Propriedade background. Muito bem. Então a gente escreve aqui propriedade. Desculpa pessoal, primeiro body, né? Porque como é o fundo do site, então quando for trabalhar com o fundo assim de background do site inteiro, utilizo o body. Então vou colocar body e a propriedade background color e a cor de vermelho. Ponto e vírgula, fecha chaves, acabou. Meu fundo, o fundo do site vai ficar vermelho. Certo? Muito bem. Vamos dizer que eu queira colocar uma imagem agora. Então vou utilizar o background image. Vou em browse para localizar a imagem. Ctrl S. E tem uma imagem de fundo do meu site. Perfeito? Vamos fazer umas alterações. Então eu tenho a propriedade background image e aqui o valor, que é o caminho da imagem. Vamos visualizar aqui, ó. Vocês podem visualizar que está pegando de ponta a ponta, só que essa imagem está se repetindo, certo? Eu vou mostrar aqui, ó. Vou colocar aqui uns BRs para criar a barra de rolagem. Então podem visualizar aqui do lado direito que criou a barra de rolagem. Meu texto, Fernando Noronha. Eu vou aumentar a fonte aqui do meu texto, só para style, fonte, vou colocar 36. Muito bem. Vou fechar. Então meu texto está aqui, ó. Eu vou mexer na barra de rolagem, o meu texto permanece lá em cima, só que as minhas imagens estão se repetindo. E eu não quero que as imagens se repitam. Ela tem que ficar uma imagem só parada lá no fundo e pronto. Então, que comando que eu utilizo? Eu vou colocar aqui ponto e vírgula no final e vou utilizar background repeat. Então, no repeat. F5 e a imagem não se repete. A imagem de background não se repete. Perfeito? Ela não se repete nem na horizontal e nem na vertical. Mas vamos dizer que eu queira que ela se repita na horizontal. Como que eu faço? Eu venho então background repeat e coloco repeat X. E ela vai se repetir somente no eixo X, na horizontal. Ah, mas eu quero que ela se repita só na vertical. Então eu coloco repeat Y e ela se repete somente na vertical. Certo? E agora vamos dizer também que eu quero que essa imagem ela se repita somente na vertical, mas ela fique centralizada no fundo. Então vou utilizar background position. Eu vou colocar center. E a minha imagem de fundo fica centralizada. Certo? Muito bem. E vamos dizer que eu quero que crie a barra de rolagem,
só que fica uma imagem fixa de fundo. E quando eu descer a barra de rolagem, não duplique as imagens, não repita as imagens, né? E fique uma imagem fixa só. O que eu faço? Eu deleto tudo isso. Aqui, ó, pessoal, só para explicar, no background position, se colocar aqui right, ele vai ficar na direita. E aqui é as posições que você pode colocar a sua imagem de fundo. Legal? Left, esquerda, e assim vai indo. Então, vamos dizer que eu quero que fique a imagem fixa no fundo do site. Então eu coloco aqui o caminho da imagem e coloco background attachment e coloco fixo para ela ficar fixa. Então eu desço a barra de rolagem e a imagem fica fixa no fundo. Vocês podem visualizar que ela não se mexe. Meu texto ele está subindo, mas a imagem permanece fixa no site, tá certo? Se eu quiser que ela desça com a barra de rolagem, coloco scroll e ela vai descer normalmente. Muito bem, essas são as propriedades background, certo? Existe a última, que é somente o background. O que ela faz? Ela faz o mesmo processo. Então, se eu colocar somente background, eu posso colocar uma cor de fundo no site, vermelho. O site está aqui, ó, vermelho. Eu posso colocar a imagem, vou localizar a imagem só com a propriedade background sozinha. Eu acho que é a mais rápida, prática de se usar, tá, pessoal? Então ela colocou uma imagem de fundo. Eu quero formatar o meu background, então você já pode formatar diretamente aqui na propriedade background. Então eu já coloco aqui no repeat center para ficar centralizado. Vamos ver. Então, ó, ela ficou centralizada, certo? E não está repetindo. Ela está centralizada na página inteira e não repetindo. Se eu tirar tudo aqui, eu deixar o no repeat não, colocar aqui para ficar de fundo fixo, só coloco aqui o fixo e ela já permanece. Não precisa escrever cada propriedade, só na propriedade background sozinha você consegue configurar o fundo inteiro do site, o background inteiro do site, tá certo? Agora vamos dizer que eu queira colocar um background em uma div. É o mesmo processo. Vou apagar aqui os BRs. Vamos lá. E eu vou criar aqui uma div com o nome de fundo. Muito bem. Então eu quero colocar uma imagem de fundo dessa minha div. Então, como eu criei uma div com ID, coloco o jogo da velha e o nome da div, que é fundo. Vou colocar aqui a largura de 500 pixels, a altura de 400 pixels e vou fechar a chave. Vamos ver como vai ficar. Não vai acontecer nada porque não tem nenhuma cor, não tem nada de fundo da minha div. Então vou colocar aqui um background color. Vou colocar azul. Então aqui está a minha div. Muito bem. Eu vou colocar agora uma imagem de fundo nessa div. É só localizar a imagem e a imagem aparece perfeitamente aqui. Lógico que a imagem é bem maior que a div, por isso que aparece cortada. Mas é o mesmo processo, não tem segredo nenhum, tá certo? Não tem segredo nenhum, aí é só ir configurando e vai ficando tudo certinho. É isso aí, pessoal, essa é a propriedade background. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.